Bom dia, pessoal. Então, como combinado, estou aqui de novo para a gente continuar nesse estudo dirigido sobre anatomia humana, certo? Ajudar vocês a organizar um pouco como é que vocês vão fazer este estudo, né? Para que vocês vão memorizando e adquirindo esse conhecimento em anatomia, que tem muitas informações, de uma maneira mais simples, tá? Eu sei que não é fácil, são muitas palavras, né, são muitas, informações, mas se vocês distribuírem, me parece que dessa maneira como estou colocando para vocês, que é uma sugestão, certo? Se vocês tiverem, com o passar do tempo, vocês vão ter as maneiras de vocês de estudar. Eu estou dando uma sugestão para vocês de como vocês podem estudar este conteúdo de anatomia, certo? Então, como combinei com vocês, hoje vai ser a continuação desse estudo dirigido. Ele sempre vai ser em torno de 20 a 30 minutos, não vai ser muito extenso para que não fique cansativo. Lembrem, vocês devem ter junto a vocês um livro-texto e um atlas, que pode ser físico ou pode ser também no celular ou no computador, não tem problema. O importante é que vocês tenham as imagens, vocês possam ter acesso às imagens. Tá? A bibliografia recomendada é a bibliografia, então, da instituição de vocês, certo? E sempre que surgirem dúvidas, como a nossa aula é gravada, vocês podem, então, entrar em contato fazendo as dúvidas, que na próxima aula dirigida, estudo dirigido, no próximo estudo dirigido, vocês, então, eu vou colocar sempre uma resposta para aquela pergunta, para que todos, então, possam se beneficiar das dúvidas, certo? Então, eu espero que vocês aproveitem, e que tenham, consigam, então, formular, né, as, o estudo de vocês, né, seguir esse estudo de vocês, tá bom? Vamos lá, vou abrir, então, para vocês. Bom, então, nós vamos, vou começar, então, respondendo as perguntas da semana anterior, certo? Então, na semana passada, aquele estudo dirigido que foi um preview, né, do que seria com relação ao membro superior, eu falei sobre o ombro, né, a região do ombro e os músculos, certo? E aí surgiu uma pergunta que seria, o que seria a fáscia? Então, a fáscia é aquela membrana de tecido conjuntivo que vai envolver músculos, ossos, vasos sanguíneos, nervos, tá? Que ela tem uma resistência, uma elasticidade, e a sua função principal com relação aos músculos está em reduzir o atrito e proteger esses músculos, né? Fazendo com que a movimentação muscular seja facilitada. A fáscia é como se fosse uma meia calça. Imaginem uma meia calça, a gente veste a meia calça, né? O que ela vai fazer? Ela vai manter todas as estruturas juntinhas ali, né? Próximas umas às outras. E além disso, isso falando externamente, mas a face também ela adentra entre os músculos, por isso que fala, envolve músculos, ossos, nervos e vasos sanguíneos. Ela vai adentrando e envolvendo as estruturas e formando o que a gente chama de compartimentos ou lojas, que é um termo que eu vou começar a usar a partir do estudo dirigido de hoje, né, para separar estruturas musculares, né, vasculares e nervosas relacionadas a uma mesma função ou a uma função semelhante, tá? Cíngulo do membro superior e cintura escapular são sinônimos, certo? E o cíngulo ele vai ser formado pela clavícula e pela escápula, com os ossos da clavícula, escápula e as estruturas musculares que envolvem esses ossos. Então, ele vai unir o esqueleto axial ao esqueleto apendicular. O esqueleto axial, lembra que eu falei para vocês na primeira vez que nos encontramos, que era o tronco, e o apendicular, então, seria o membro superior e o membro inferior. Como eu estou falando dos membros superiores, então, o símbolo do membro superior, né, seria a cintura escapular do membro superior, que permite a fixação do membro superior à caixa torácica, certo? E depois, o manguito rotador. O manguito rotador, então, é uma estrutura extremamente importante do membro superior, é formada por 4 músculos, tá? Como eu falei também no outro vídeo, e que tem como função estabilizar a articulação do ombro e permitir os seus movimentos,
certo? Então foram as 3 dúvidas que surgiram da última também do último estudo dirigido, então que eu estou tirando as dúvidas aqui com vocês. Vamos continuar então com o membro superior, e aí eu sugiro a vocês o seguinte, que vocês separem o membro superior em partes, faces e função, lógico, tá? Por partes, braço, antebraço e mão, tá? Então o braço que é do ombro até o cotovelo, o antebraço do cotovelo até o punho e a mão, então o punho até os dedos. Depois, na posição anatômica, lembrando a posição anatômica, nós vamos separar em faces, uma face anterior e uma face posterior. E aí vocês vão começar a pensar, imaginem na posição anatômica, então, o membro superior, que é o braço, o antebraço e a mão, toda a face anterior desse membro superior e toda a face posterior. E além das faces, nós vamos separar por função e por loja. Para o braço, né, nós vamos separar em loja extensora e flexora. Então, os que fazem a extensão, né, do antebraço e a flexão do antebraço. Para o antebraço e a mão, nós vamos separar em loja extensora supinadora e flexora pronadora. Por quê? Porque são os movimentos da mão, do punho da mão com relação ao antebraço e do antebraço propriamente dito, certo? A posição de pronação é aquela que a gente sempre chama a atenção quando a gente promete alguma coisa. Sabe aqueles filmes em que tem um grande julgamento e aí eles chamam, né, as pessoas que vão falar, né, as testemunhas, até a própria pessoa, o próprio réu, e eles pegam um livro e pedem para que o réu então estenda, faça a extensão, né, do membro superior e prometa que vai falar a verdade. Quando ele promete, ele faz a posição da mão neste sentido. Então, isso aqui é pronação. Então, pronação, mão espalmada para baixo. Supinação, mão espalmada para cima. E eu brinco que a gente faz assim, ó, eu prometo e desprometo, né? Então, prometo e desprometo. Para que isto aconteça, eu tenho que ter a rotação do rádio sobre a ulna. Então, por isso que é um movimento que envolve também o antebraço, tá? Então, eu tenho a loja extensora e a loja flexora, tá? A loja extensora supinadora e flexora pronadora. Lembrem, o movimento de flexão do membro superior é todo aquele em que a gente vai enrolando a mão, né? Desde a mão até o antebraço cotovelo e fica tudo dobradinho. E extensão é quando eu vou abrindo toda ela para trás para voltar à minha posição anatômica. Outra coisa importante com relação à função dos músculos. Os músculos que estão no braço vão atuar no antebraço. Os músculos que estão no antebraço, com relação à função extensora e flexora, vão atuar no punho, tá? No punho e também na mão. E os músculos que estão na mão vão atuar nos dedos, certo? Assim, é algo para que vocês fixem, né, como é que são as funções. Os músculos do ombro vão atuar sobre o braço, ok? Então, vamos continuar. Então, separando lá, ó, por partes, vamos começar com o braço e vamos separar por músculos. Então, vamos ver. Músculos da face anterior do braço. Então, na face anterior, e lembrem, sempre que eu estou dividindo por faces, eu estou pensando na posição anatômica, tá? Então, músculos do braço da face anterior. Nós vamos ter os músculos, 3 músculos: bíceps braquial, coracobraquial e braquial, tá? O músculo bíceps braquial, como o nome diz, são bíceps, duas cabeças no braço, tá? Uma cabeça curta e uma cabeça longa.
A cabeça curta, ela vai ter origem no processo coracoide da escápula. Daí porque eu falei a vocês que é importante que vocês conheçam, né, a origem e inserção, mas não precisam decorar essa origem e inserção, ou origem proximal, origem distal, mas que vocês conheçam para que vocês possam imaginar o que, que a estrutura, o que, que cada estrutura faz e onde é que ela se localiza. Então, olha só, um acidente anatômico importante da escápula, o processo coracoide, porque é o local onde se insere a cabeça curta do bíceps. Depois, a cabeça longa do bíceps se insere ou tem origem proximal no tubérculo supraglenoidal da escápula. Né? Então, outro acidente ósseo que vocês têm que conhecer, que é o tubérculo supraglenoidal da escápula. Uma dica: quando vocês forem procurar a cabeça curta e a cabeça longa do bíceps braquial, vocês podem fazer uma associação com relação à lateral e medial, que aí vocês não vão esquecer. A cabeça curta, ela é medial, e a cabeça longa, ela é lateral. Então, olha só, longa, lateral, longa, lateral. Procurem lá ali no atlas de vocês e vejam, né? Quando vocês forem estudar lá nas peças anatômicas, vai ser uma dica para vocês identificarem as duas cabeças do músculo bíceps. Com relação, então, à sua origem distal ou inserção, ela vai se inserir na tuberosidade do rádio e na fáscia do antebraço, tá? Fixando-se na aponeurose do músculo bíceps braquial. Bom, coracobraquial, eu vou deixar um pouquinho de lado a inervação, tá? Coracobraquial tem origem proximal no processo coracoide e origem distal no terço médio da face medial do húmero. Então, ele é um músculo que ele vai agir, né, no braço, e é um músculo bem curtinho, que fica escondido. Eu até coloquei aqui nessa ordem para que vocês lembrassem. Fica escondido entre o bíceps braquial e o braquial. E o músculo braquial, ele tem origem proximal na metade distal da face anterior do húmero e tem origem proximal e origem distal no processo coronoide e tuberosidade da ulna. Então, pessoal, qual é a função desses músculos? Olha só. Loja anterior tem função flexora, tá? Isso é uma maneira de memorizar uma função geral. Agora a gente vai esmiuçar e vai ver se tem alguma coisa um pouco diferente disso. O bíceps braquial, ele flete o antebraço e atua na supinação. Então, ele segue a regra dos flexores da loja anterior e, além disso, ele também atua na supinação, ou seja, supinação quando eu digo que despromento. O músculo coracobraquial, olha o que ele faz, ele flete o braço e atua na adução. Como ele se insere no terço médio do húmero, então ele ajuda a aproximar o húmero ao tronco. E a função da loja principal, flexão. Tá? Já o músculo braquial, o que, que ele faz? Olha lá, flete o antebraço em todas as posições. É o principal flexor do antebraço, o músculo braquial. Então, vocês vão memorizar assim. Músculos da loja anterior do braço são flexores, e eu tenho 3 músculos, com algumas funções a mais, sendo que o bíceps braquial auxilia na supinação e o coracobraquial também aduz o braço. Mas a função deles, todos eles atuam na flexão do antebraço. E aí fica muito mais fácil para vocês lembrarem. Outra coisa, quando a gente fala na loja, tá? Quando a gente fala em loja, além de a gente poder fazer, assim, uma generalização da função, como eu fiz agora, nós podemos também fazer uma generalização da inervação. É claro que tem exceções, tá, pessoal? Mas é só para facilitar um pouco. Depois vocês vão esmiuçando. Então, assim, ó, loja anterior do braço, 3 músculos, bíceps braquial, coracobraquial e braquial. Função principal, flexão do antebraço, com exceção que o bíceps supina e o coraco aduz, tá? Inervação, vejam ali inervação no quarto quadrinho. Nervo músculo cutâneo e nervo músculo cutâneo. Então, a loja anterior do braço, que é flexora,
do antebraço tem como inervação o nervo músculo cutâneo, que é um ramo do plexo braquial. E pronto, vocês já desmembraram, já, né, memorizaram os músculos do braço anteriores. Agora vamos para os músculos do braço na loja posterior. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Loja posterior, nós vamos ter 2 músculos aqui na coluna à minha esquerda, tá? Então, primeira coluna, tríceps braquial é o primeiro músculo, o segundo músculo ancônio. Tríceps braquial vai ter 3 cabeças, tríceps, tá? 3 cabeças. Cabeça longa, lateral e medial. Cabeça longa tem origem proximal no tubérculo infraglenoidal da escápula. A cabeça lateral tem origem proximal na face posterior do húmero, superior ao sulco do nervo radial. E a cabeça medial tem origem na face posterior do húmero, superior ao sulco do nervo radial. Inserção, extremidade proximal do olecrano, tá? Então, lá no rádio. O que ele vai fazer esse músculo? Ele vai fazer a extensão do braço. Então, vai estender o braço. Tríceps braquial é posterior e a loja posterior tem função extensora. O tríceps está fazendo isso, extensão do antebraço. Vamos pular a inervação. Ancônio tem origem no epicôndilo lateral do húmero e tem inserção na face lateral do olecrano e posterior. Qual é a função? Extensão do antebraço. Então, eu vou de novo, né, na função da loja posterior, que é extensora. Além disso, o ancônio também tem uma atuação na questão no sentido de estabilizar a articulação do cotovelo, abduzir a una na pronação. Lembram a pronação, que é o prometo? Então, ele auxilia na pronação, certo? Mas a função principal dos dois, a loja posterior, é a extensão. E a inervação. Então, como eu falei para vocês, loja, função, né? Inervação. A inervação vai ser igual para os dois. Nervo radial, né? Que tem origem no plexo braquial, no fascículo posterior do plexo braquial. Então, músculos do braço, da loja posterior, são 2 músculos, tríceps braquial, ancônio, função extensão do antebraço, pelo que a gente viu na inserção distal, e a inervação da loja posterior do braço, nervo radial, certo? Bom, nós vimos então os músculos, né, suas funções e a inervação daquela loja, da loja anterior e posterior. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, para que vocês aproveitem essa região do braço. Vamos falar das estruturas vasculares e dos nervos, certo? Depois, pessoal, nós vamos ter um estudo dirigido em que eu vou citar as estruturas vasculares que vêm desde a região do ombro, né, cervical do ombro, até a mão. Mas agora eu vou fazer segmentado também para que vocês vão se acostumando com os nomes, vão memorizando e depois nós vamos juntando as peças como se fosse um grande quebra-cabeça. Aliás, como se fosse não, é um grande quebra-cabeça. Então, o que nós vamos ter no braço? Na face anterior do braço, nós vamos ter a artéria braquial. Tá? A artéria braquial, ela tem começo na margem inferior do músculo redondo maior, então é importante que vocês tenham o atlas próximo de vocês, ou o livro, e ele, para que acompanhe, né, e tem o seu fim na fossa cubital, diante do colo do rádio, tá? A artéria braquial, ela passa anteriormente aos músculos tríceps braquial e braquial. Então, se ela pode ser facilmente sentida, palpada, se vocês forem ali na região entre o tríceps braquial e o braquial, né? Podem tentar palpar essa grande artéria. E ela desce na região inferolateral do braço, o nervo mediano acompanha essa artéria, tá? E depois atravessa, passa anteriormente a ela para se tornar medial. Então, ela é acompanhada pelo nervo mediano que depois passa pela frente dela para se tornar medial, o nervo.
A face medial da artéria, então nós temos a artéria, imaginei a artéria, tem a sua face lateral e a sua face medial, certo? Medial que se aproxima mais da linha média. A face medial emite ramos, tá? Arteriais, que vão ser, então, 4 ramos, 5 ramos. Ramos musculares, que não tem nome específico, né? São os que vão irrigar os músculos. A artéria nutrícia, que é a artéria que vai, então, entrar no forame nutrício do úmero e vai nutrir o osso, né? E o canal medular desse osso. A artéria braquial profunda, então ela sai medialmente e se curva posteriormente, né, na altura do colo cirúrgico do úmero, certo? E então vai originar os ramos posteriores para o braço, para fazer a irrigação posterior, artéria braquial profunda, e as artérias colaterais ulnares, ulnar medial e ulnar superior e ulnar inferior, tá? As artérias colaterais ulnares, então elas vão se dirigir para a articulação do cotovelo. Então, vamos lá. Então, na figura aqui, nós temos a artéria braquial profunda, que vai outro ponto importante. Essa artéria braquial profunda que eu falei para vocês, ela se origina, todos são da face medial da braquial, então se origina lá da artéria braquial, e vocês podem ver pela ilustração, ó, que vai ter o músculo redondo maior, e em seguida já vai ter a artéria braquial, tá? E o primeiro ramo dessa artéria braquial é a artéria braquial profunda, ó. E essa artéria braquial profunda, ela se torna posterior e vai contornando aqui, né, a região do úmero. Eu falei para vocês que ela é próxima ao colo cirúrgico, mas ela vai descendo ao longo do sulco radial e vai acompanhar esse nervo radial, tá? Vai acompanhar o nervo radial. E ela vai se dividir depois, né, em artérias colaterais, mas aí vão ser os ramos colaterais, né, médio e colateral radial, a partir da artéria braquial profunda. A artéria braquial, ela vai originar, depois dessa braquial profunda, uma artéria nutrícia, vocês acompanham aqui na figura que dá para ver a artéria nutrícia, e depois, então, origina uma artéria colateral ulnar superior e colateral ulnar inferior. Estas colaterais, né, as ulnares, que vêm da braquial, e os ramos colaterais, radial e medial, que vêm da braquial profunda, que é a porção final dela, vão nutrir a articulação do cotovelo, tá? Então, artéria braquial profunda. Bom, e as veias do braço? As veias do braço, nós temos o seguinte, nós temos veias superficiais e veias profundas. As veias superficiais do membro superior, elas vão ser duas, a basílica e a cefálica, tá? E as veias profundas, elas vão vir acompanhando, no braço, elas vão acompanhar aos pares a artéria braquial. Essas veias, elas têm válvulas, sendo que em maior número nas veias profundas, tá? E a veia braquial, ela vai ter início no cotovelo, ela é uma veia profunda, pela união das veias que acompanham as artérias ulnar e radial, que são artérias do antebraço, e que eu vou falar sobre elas no próximo estudo dirigido, tá? Uma coisa importante, a veia cefálica, ela vai ser lateral, e a veia basílica, ela vai ser medial, tá? Uma maneira de memorizar a posição dessas duas veias, né? Quem é que é medial, quem é que é lateral, vocês podem fazer o seguinte, lembrar que a cefálica, né, ela é lateral e ela é próxima, né, ou digamos na mesma posição que o dedo, na posição anatômica que o polegar. Então é a cefálica, tá? E a basílica, portanto, seria medial. Uma outra maneira de memorizar seria se vocês lembrarem que no coração nós temos a artéria, né, a aorta, bem, né, no coração, considerando medialmente, a seguir da aorta, como se fosse as letras do alfabeto A, B, C, A, B, C.
artéria aorta, veia basílica medial, veia cefálica lateral. Então, A, B, C, né? Lembrando que a aorta é uma artéria e que nós estamos falando das veias da basílica e cefálica, que são veias, mas é só para que vocês possam memorizar a posição, quem é medial e quem é lateral, tá? Só uma sugestão. Vocês podem criar também, né, outras maneiras de memorizar. E depois podem até me dizer, né, para me dar algumas dicas. Então, pessoal, só para eu vou falar depois também somente das veias do braço e dando ênfase à basílica e à cefálica, que são veias extremamente importantes, né? São veias superficiais que têm origem com as veias da mão, tá? Como vocês veem aqui na figura, e eu vou depois retomar essa, essa explicação mais adiante, mas o importante é que vocês saibam agora que no braço nós temos a veia cefálica e a veia basílica. A veia cefálica, ela acompanha, né, superficialmente acima da fáscia muscular, ela vai ascendendo, né, até a veia axilar, passa no sulco deltopeitoral, que é o sulco que se forma entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, tá? E vai drenar na veia axilar. A veia basílica, ela vai perfurar, né, então, a membrana facial, a aponeurose, no braço, e aí ela vai drenar para a veia braquial, tá? Eu acho que é isso. Com relação aos nervos do braço, então, nós temos nervos que passam no braço e temos um nervo que inerva as estruturas que estão no braço, tá? Então, isso é importante que você saiba. Esses nervos têm origem no plexo braquial, que é o plexo nervoso responsável pela inervação de todo o nosso membro superior, certo? Então, para iniciar, eu não vou falar de plexo braquial hoje também, então eu vou falar só desses nervos, para que vocês vão se familiarizando com eles. Então, o primeiro nervo, o nervo músculo cutâneo. Se vocês lembrarem, já falei nele faz alguns slides, quando eu me referi aos músculos anteriores do braço, certo? O nervo músculo cutâneo, ele vai atravessar o músculo coracobraquial, ele se origina, então, do plexo braquial, certo? Do fascículo lateral, atravessa o músculo coracobraquial e origina o nervo cutâneo lateral do antebraço, próximo à fossa cubital, tá? Seguindo a veia cefálica inferiormente. Então, ele vai acompanhando inferiormente a veia cefálica, esse nervo cutâneo lateral do antebraço, certo? O nervo musculocutâneo é o nervo que vai inervar os músculos da loja anterior do braço, bíceps braquial, coracobraquial e braquial, certo? Bom, se termina como nervo cutâneo lateral do antebraço. Depois nós temos o nervo mediano. O nervo mediano se forma pela junção, né, dos ramos lateral e medial dos fascículos lateral e medial. Ele vai acompanhar a artéria braquial lateralmente até a parte média, até a face medial do braço e vai atravessar a artéria braquial. Vai se tornar medial, vai atravessar anteriormente a artéria braquial, torna-se medial e passa pela fossa cubital. Na fossa cubital, ele emite ramos articulares. Então, nesse trajeto que o nervo mediano tem, desde a sua origem do plexo braquial na região axilar, né, e início do braço, nesse trajeto que ele vai até a descida do braço, até a fossa cubital, ele não emite nenhum ramo. Os primeiros ramos que ele emite são os ramos articulares. Então, a gente diz que o nervo mediano é um nervo que passa pelo braço, mas não inerva nenhuma estrutura do braço. E é importante que vocês lembrem disso. Ele somente passa. Ele está a passeio pelo braço, porque a função dele vai estar lá no antebraço e na mão, lá adiante. O nervo ulnar, ele se origina então do fascículo medial do plexo braquial, tem origem medial à artéria braquial, então ele desce, se dirige ao antebraço medialmente, passa, né, na porção distal do braço, atrás do epicôndilo medial e medialmente ao lécano, e também emite ramos para a articulação do cotovelo. Então, este é outro nervo, que assim como o nervo mediano, ele só passa, está a passeio
pelo braço, apesar de ser originado ali na região do cavo axilar e parte proximal do braço, tá? Ele passa e os primeiros ramos do nervo ulnar vão ser na articulação do cotovelo. Daí sim, ele vai cumprir a sua função de inervação, emitindo ramos para o braço e para o antebraço e para a mão, tá, pessoal? Então lembrem, nervos mediano e ulnar, eles só passam pelo braço, não inervam estruturas do braço. E agora nós vamos chegar então ao nervo radial, tá? Que é um nervo que se origina do fascículo posterior do, do plexo braquial, assim como o nervo axilar, tá? O nervo radial, então, ele se origina do fascículo posterior, ele vem posteriormente à artéria braquial, passa pela região do sulco radial, acompanhando a artéria braquial profunda, e no epicôndilo lateral do húmero, né, ele vai se tornando lateral. No epicôndilo lateral, ele se divide em ramos profundo e superficial, sendo que o ramo superficial, ele vai fazer a inervação cutânea do antebraço e da mão, de uma parte da mão, e os ramos profundos vão fazer a inervação muscular dos músculos extensores, né, que ficam na região do antebraço e da mão. Tá, pessoal? Então, esses 4 nervos que passam pelo braço, 2 deles passam, os outros 2 inervam o braço, né? São nervos que se originam do plexo braquial, e depois nós vamos ter um estudo dirigido somente sobre o plexo braquial, em que eu vou me aprofundar e vou poder falar, né, de mais, um pouco mais sobre os nervos desse grande plexo, certo? Então, aqui mostrando a região da fossa cubital, mas eu quero mostrar para vocês a relação das estruturas. Então, a gente tem, por exemplo, nessa figura, são vistas anteriores, tá? Na figura que fica à minha esquerda, vocês podem ver a artéria braquial, tá? A artéria braquial com as veias braquiais bem fininhas, ó, que acompanham essa artéria, e o nervo mediano medialmente. Tá? Isso na sua profundidade, e essa aqui é a região que a gente chama de fossa cubital. Lá em cima, então, numa parte mais superficial, acima da aponeurose, né, da fáscia do braço, nós vamos ter a veia basílica e o nervo cutâneo medial do antebraço, tá? Depois, a gente tem aqui em cima, não está identificada, mas é a veia cefálica, certo? Nessa figura à direita, nós vamos ter, ó, a artéria braquial de novo, com os ramos, as veias colaterais, né, que acompanham essa artéria. E aí nós temos do ladinho, ó, o músculo braquial com o nervo músculo cutâneo, olha só, que é o nervo da loja anterior do braço, dos músculos do braço, então ele está aqui. Depois vocês podem ver também mais abaixo, lateralmente, um nervo grande aqui, ó. Este é o nervo radial, que vem da parte posterior do braço, e aí ele vai se dividir lateralmente em um ramo profundo, medial, e um ramo superficial, lateral, né? Essas localizações, nesses termos de localização que eu falei para vocês, vocês vão utilizar depois na hora de identificar as estruturas nas estruturas anatômicas, né, nas espécimes, nas peças anatômicas do laboratório, quando vocês forem estudar no laboratório de anatomia. Então, por isso que é extremamente importante que vocês lembrem, ó, o nervo radial, vocês vão encontrar ele lateralmente, né? E ele vai originar 2 ramos. Um ramo medial vai ser o ramo profundo, muscular, e o ramo lateral vai ser o ramo superficial e sensitivo. E vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Depois, voltando medialmente na mesma figura, tá? Vocês vão ver lá na artéria braquial, do lado da artéria braquial, um grande nervo, que é o nervo mediano, né? Que é o grande nervo da parte anterior do antebraço. Este nervo mediano. Fossa cubital. Então, a fossa cubital é essa região que eu mostrei para vocês. Na posição anatômica, é essa parte que tem como se fosse uma depressão entre o braço e o antebraço, tá? Ela vai ser uma região extremamente importante, porque é a região de passagem de estruturas, como eu mostrei ali para vocês, são as estruturas que vão para o antebraço, né? Vão para a mão também, e estruturas musculares, certo?
Então, ela vai ser delimitada superiormente por uma linha imaginária que une os epicôndilos medial e lateral, tá? Medialmente, pelo conjunto, pelo ventre muscular, né, dos músculos flexores do antebraço, que se originam, então, no epicôndilo medial, principalmente o ventre do músculo pronador redondo, tá? Lateralmente, também pelo conjunto muscular dos ventres musculares, dos extensores do antebraço, que tem a maior parte origem no epicôndilo lateral, principalmente o músculo braquiorradial, tá? Então, nós podemos dizer assim, ó, que medialmente, para reduzir um pouco, né, toda essa explicação, o músculo pronador redondo, e aí vocês vão associar com os músculos que se seguem a ele medialmente, e lateralmente, o músculo braquiorradial, e claro, vocês vão lembrar os músculos que seguem, então, ao braquiorradial, tá? O assoalho, gente, assoalho é como se fosse o chão, o piso, tá? No assoalho, nós vamos ter dois músculos, o que vai ser o local de inserção do músculo braquial, lembra que eu falei lá para vocês? Né? Então, o músculo braquial e o músculo supinador, né? Que é o que vai agir, então, na supinação desse antebraço e da mão, né? Que é na posição de não prometo mais, desprometo. E nós vamos ter também o teto. Então, o teto dessa fossa vai ser formada pelas fáscias do braço e do antebraço, e que vão ser reforçadas pela aponeurose do músculo bíceps braquial, a tela subcutânea e a pele, tá? Bom, depois desses limites, nós vamos para o conteúdo da fossa cubital. Então, neste conteúdo, nós vamos ter a artéria braquial, ou seja, a parte terminal da artéria braquial, porque a artéria braquial ela é do braço. Quando chega na fossa cubital, ela já está no finzinho dela e ela vai se dividir. Ela vai originar ramos terminais, que são os ramos para o antebraço. E estes ramos, que eu vou falar no próximo estudo dirigido, eles vão ser, né, as artérias radial e ulnar, tá? Só para falar um pouquinho já do que eu vou falar na nossa próxima estudo dirigido. As veias acompanhantes dessa artéria braquial também vão ser conteúdo da fossa cubital. O tendão do músculo bíceps braquial, lembra que ele se insere distalmente, então, na fáscia da aponeurose muscular. O nervo mediano, que acompanha medialmente a artéria braquial. O nervo radial, que é lateral, e que nesta altura ele se divide nos seus dois ramos, que é o ramo profundo e superficial, então vai ser conteúdo da fossa cubital. E superficialmente, né, ou seja, nós temos essas estruturas que eu falei para vocês e vão ser cobertas pela face. E acima dessa face, então, superficialmente, nós vamos ter também a veia intermédia do cotovelo, que é uma veia, então, que vem toda a região do, vai receber, né, a veia drenagem, né, das veias da região anterior do antebraço, então veia intermédia do cotovelo, e os nervos cutâneo medial e cutâneo lateral do antebraço, tá, pessoal? Lembrando que o nervo cutâneo lateral do antebraço é a continuação, né, do nervo músculo cutâneo, né? E que o nervo cutâneo o lateral, isso. E que o nervo cutâneo medial, né, do antebraço, ele vem do nervo ulnar, tá? Ou do fascículo medial do plexo braquial. Então, aqui a ilustração que eu já tinha colocado antes para vocês, mostrando a fossa cubital, né? Pensando, então, nos limites dessa fossa cubital, né? E do seu conteúdo, a gente tem, mostro aqui para vocês nessa figura. Então, pessoal, eu termino aqui essa parte do conteúdo, certo? Para o próximo encontro, vou falar do antebraço. Não se preocupem que tem algumas coisas que eu ainda não falei, certo? Mas eu vou ir falando à medida, então, que eu vou trazer para vocês estas informações. Eu acho que aos pouquinhos que vocês vão, né, se organizando e estudando, acho que vai ajudar a memorização de vocês,
tá? Não falei de cavo axilar, não falei, das artérias e das veias que ficam na região do ombro, mas eu vou voltar para esse assunto, certo? Em uma ou em outro momento. Então espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá, então, para o nosso contato, tá? Do WhatsApp, que na próxima aula, então, eu trago essas respostas para vocês, certo? Espero que tenham aproveitado e tenham, então, um bom dia.